minhas filhas, que Deus tenha misericórdia, que eles venham também ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguém mais gostaria de fazer um pedido, agradecimento, antes de nós abrirmos a palavra? Se não, nós vamos abrir uma outra oportunidade no final do culto também. Então, só peço aos irmãos que desliguem os microfones, senão tudo que você falar ou alguém falar aí, nós vamos ouvir, todos vamos ouvir. Todos que estão assistindo vão ouvir de repente, mas é sempre bom deixar desligados os microfones. Vamos então continuar o nosso estudo. Antes de continuar o nosso estudo, vamos inclinar a cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença foram colocados mais pedidos e agradecimentos. Muitas preocupações que enchem nossos corações com a família, com a doença, com todo o contexto que tem cercado e tem trazido tristeza e preocupação aos seus filhos e filhas. Que o Senhor os atenda segundo a grandeza do Teu nome, para a honra e glória do Teu reino, que o Senhor dê a eles a paz e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Rogamos que continue abençoando esses momentos e os que se seguem, é o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. O restante dos pedidos, nós vamos fazer no momento final do nosso culto. Nós vamos agora partir para o estudo do livro do Apocalipse. Hoje nós estamos estudando o Apocalipse capítulo 11. No domingo passado nós falamos que o capítulo 10 e o capítulo 11, eles estão juntos. Por que que eles estão juntos? Porque eles fazem parte de um parênteses, vamos dizer assim, um parênteses, um momento em que Deus, de forma maravilhosa, ele, entre o sexto selo e o sétimo selo, ele faz um parênteses. Agora, entre a sexta e a sétima trombeta, Deus faz um novo parênteses, em que ele apresenta o cuidado dele para o seu povo, onde ele apresenta que apesar de todas as dificuldades que a igreja passou, todas as dificuldades que a verdade passou, o Senhor tem cuidado dela. E ele apresenta em resposta à pergunta dos ímpios, quem pode estar de em pé? E então ele apresenta entre o sexto e o sétimo selo. E agora, entre o sexto e a sétima trombeta, ele reapresenta este povo e a sua missão, como ele fez, só que acrescenta algo ainda a mais no capítulo 11, que retrocede um pouquinho a história para dar o pano de fundo do que vai passar o momento da sétima igreja. O que o sexto período para o sétimo período vai encontrar. E como eles vão conseguir, então, a sua vitória. Não esqueça, se tiver alguma dúvida, escreva no chat, pode ser do Zoom ou do YouTube, do Facebook, que nós vamos tentar responder. Vamos lá, então. Apocalipse, capítulo 11, nós vamos estudar do capítulo 11, verso 1 ao verso 14. Apocalipse, capítulo 11, verso 1 diz: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que naquele adoram. Vamos parar para pensar um pouco aqui agora. Foi-me dado um caniço. A quem? O evangelista João. A João foi dado um caniço. Esse caniço era algo muito comum, era algo conhecido. Ele era usado para fazer a medição. Então, esse caniço não se trata de uma vara, se trata de um instrumento de medida que era utilizado naquele período. E esse instrumento de medida, ele deve ser aqui avaliado de uma forma simbólica. Essa medição tem a ver com cuidado, com você medir no sentido de cuidar. É um outro sentido. E a palavra que dispõe-te falou para ele ir. Mede o santuário. Essa referência aqui a um santuário não é um santuário terrestre, porque não se trata mais aqui. João está vendo uma profecia do futuro. No período histórico que se baseia agora entre a sexta e a sétima trombeta, não existe mais um santuário. Aqui não existe um santuário terrestre. Aqui tem a ver com um santuário celestial. E é neste santuário celestial onde João encontra-se, onde destrincha toda a visão apocalíptica. Não se acontece na terra, mas acontece no céu. Ele manda medir, dispõe e mede o santuário e o seu altar, e os que nele adoram. Perceba bem que ele não pede para medir no sentido o tamanho, mas pede para medir aqueles que adoram. Então, o que é a medida que está sendo feita aqui?
é o sentido da medida, de varonilidade, de outra palavra melhor para falar, que é mais fácil, de santidade. No sentido da pureza, no sentido daqueles que se mantêm fiéis a Deus. Então, quem é medido no sentido de ser protegido, avaliado de acordo com a sua espiritualidade, por causa disso, ele é medido e ele é protegido. Então, tem a ver com uma proteção. Aqui é Deus que ele preserva o seu povo e ele começa o juízo. É um indicativo também do juízo investigativo que acontece em 1844, no final da sexta trombeta, do sexto período, da sexta igreja, para o sétimo período. Também é um sinal disso, porque o julgamento começa na casa de Israel, começa nos santos. Verso 2. Só antes de explicar o verso 2, lembrando que nós estamos tratando Apocalipse de uma forma resumida, rápida, o capítulo 11, para que a gente consiga construir um entendimento, como eu já tenho explicado para os irmãos. Eu não pretendo explicar todos os detalhes, mas sim tornar familiar o conhecimento de Apocalipse, para depois tornar familiar o conhecimento do livro de Daniel, para depois estudarmos os dois juntos, aí sim um pouco mais profundo do que temos feito agora, trazendo mais textos ainda. Verso 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi dado aos gentios. Este por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Perceba aqui, mas deixa de parte, não meças, no sentido que você não vai proteger porque eles não me amam, eles abandonaram, eles não têm a santidade para proteger. O juízo investigativo não se trata para eles. Não mexa. João aqui, ele conhecia naquele período, o santuário, ele tinha 4 átrios. Ele tinha o átrio da mulher, ele tinha o átrio de Israel, ele tinha o átrio dos gentios. Aqui se trata do átrio dos gentios, o quarto átrio. Então você vai ter de Israel, você vai ter das mulheres, você vai ter dos gentios conversos e você vai ter um átrio exterior, que é fora do templo. Ele é muito grande, é um quarto átrio que foi colocado ali. Ele faz referência a esse átrio dos gentios, onde eles poderiam estar, onde eles deveriam ali permanecer. No santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Então, por que ele aqui diz que foi ele dado aos gentios? Quem é esse átrio? Segundo alguns intérpretes de Apocalipse, eles ensinam que esse átrio possivelmente é uma referência à terra. Não medir o átrio significa que ele não é medir a terra. O átrio é visto como a terra, na simbologia mesmo, até da nossa compreensão da Igreja Adventista, um simbolismo da terra. Significa que o profeta estava no céu e ele foi dado a medir aqueles que estavam sendo tratados no santuário e não foi dado medir aqueles que estavam na terra. Na terra, passando agora a visão para a terra, foi dado aos gentios 42 meses para calcar os pés à cidade santa. Esse 42 meses é uma referência a 1260 dias que nós temos em Daniel. Isso é uma referência profética do domínio da supremacia papal. Aqui faz uma referência direta quando o paganismo se uniu com a igreja, ou a igreja se uniu com o paganismo e se tornou uma forma horrível. E aí, então, houve-se também nesse mesmo período um remanescente. Só que aí, aqui faz uma referência a esse momento, a 1260 dias, que é 42 meses. Se você pega 42 meses e você multiplica ele por 30 dias, você vai ter 1260 dias. 1260 dias, utilizando-se a interpretação bíblica, profeta, historicista de um dia ano, se aplicando para a profecia, você tem 1260 dias. O tempo que nós temos ali, então, o momento em que foi perseguida a igreja de uma forma diferente, usando o nome de Deus agora para perseguir o próprio Deus. Mas vamos ver o que acontece. Porque ele foi dado aos gentios. Eu já expliquei sobre esse tema, como eu falei sobre esse período, então não vou explicar esse período de novo. Por 42 meses calcarão os pés à cidade santa. Ao falar calcar aos pés da cidade santa, tem a ver ao calcar aos pés a verdade. Calcar aos pés, não a cidade de uma forma literal, mas a cidade como um simbolismo de adoração e de pureza doutrinária.
Verso 3. Darei as minhas duas testemunhas. A melhor tradução aqui talvez não é dar, é enviei as minhas duas testemunhas. Seria assim, enviei minhas duas testemunhas. Que profetizarão por 1260 dias vestida de pano de saco. Aqui está fazendo uma referência com aos 42 meses, referindo-se ao mesmo período. Então, dentro desse período que foi dado aos gentios, calcar aos pés a verdade, a cidade santa, no sentido de todos aqueles que amam a Deus serem perseguidos e sacrificados, neste mesmo período, eu dei minhas duas testemunhas para estarem vestidas de pano de saco. Estar vestido de pano de saco significa humilhação, significa luto. As testemunhas estão de luto e de forma humilde, pregando o evangelho ao mundo. Agora, verso 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aqui começa a descrever um pouco mais quem é essas duas testemunhas. Aqui diz que são as duas oliveiras. No livro de Zacarias, nós temos aqui, capítulo 4, vai descrever esses dois canis na visão dele, que vai descrever essa como sendo a videira. E Jesus fala que ele é a videira e nós somos ramos. No sentido do caniço é no sentido de videira que é utilizado. Em Zacarias é falado da mesma forma. A gente, para vocês entenderem como unir outros profetas, aumenta o conhecimento, mas complica um pouquinho mais. Porque aí nós vamos ter que estudar mais devagar, quando vamos estudar tudo junto, porque aqui ele fala e traz essa profecia de forma semelhante lá. Ele traz que os caniços, eles alimentavam, na visão dele, alimentavam as tochas dos candelabros. Então saía da videira, no caniço da videira saía um cano que ia direto à tocha do candelabro e alimentava a tocha do candelabro, significando ali que o Espírito Santo, o poder que saía de Deus, iluminava e protegia. Aqui, da mesma forma, começa a identificar quem são essas duas testemunhas, que diz que são as duas oliveiras, ou os dois candeeiros e os dois candeeiros. Então, oliveira e candeeiro. Então, nós temos o sentido da oliveira, que é aquele que alimenta, é representado como Jesus e como Espírito Santo, na seiva, e é representado o candeeiro, e é representado ali como uma igreja. Quem instituiu a igreja é Deus. Agora, quem seriam essas duas testemunhas? Vamos continuar. Que se acham em pé diante do Senhor da terra. É uma expressão de Daniel e de Apocalipse, Senhor da terra. Ele está de pé diante do Senhor. Verso 5. Vamos entender um pouco mais quem é as duas testemunhas. Verso 5 diz: se alguém pretende causar-lhes dano, sai-lhe fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Aqui dá para entender que alguns comentaristas dizem que pode ser essas testemunhas no caso ali de Elias, que orou e caiu fogo do céu, mas não é Elias. Mas o significado de Elias pode estar agregado para a gente entender quem é. Porque a autoridade de Elias não é em Elias. Onde está a autoridade de Elias? A autoridade de Elias está no Senhor de Elias. Elias não possui poder como ser humano, mas é Deus que o dota. Então, para entender quem é as duas testemunhas, tem que entender que a testemunha é o próprio Deus. E os 5 pilares da verdade diz, só lembrando, que Deus é a verdade, o Deus Pai é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, os 10 mandamentos é a verdade, a Bíblia é a verdade. Quem é as duas testemunhas? Já adiantando para os irmãos, as duas testemunhas são o Novo e o Velho Testamento. É a palavra de Deus que prega. É o Novo e o Velho Testamento são as duas testemunhas de Deus nessa terra. Porque saem do caniço a palavra. Lembra que o Evangelho de João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o verbo, a escritura,
ela representa Deus. A palavra de Deus tem a autoridade. Então, quem testemunha aqui não são pessoas, mas é a palavra. Quando uso um exemplo aqui de fogo, que nos leva a lembrar de Elias, leva a lembrar que o que dava autoridade a Elias e quem fez as coisas acontecer não era Elias, mas Deus. E aqui diz que quem tentar destruir a palavra de Deus será destruída pela palavra de Deus. Isso nos remonta a vários homens e mulheres que fizeram coisas erradas, que Deus obviamente disse para eles não fazer, no caso de profetas, por exemplo. O profeta, que ele deveria obedecer a Deus, ele não obedeceu, foi destruído. Nós temos o profeta Balaão, que fez coisa errada e foi destruído. Nós temos o profeta nós temos ali Eliseu, que jovens foram atrás dele falando mal, chamando ele careca e zombando dele, e eles morreram. Porque eles não estavam zombando, na verdade, de Eliseu, mas da palavra de Eliseu, do Senhor que envia Eliseu. E aqui dizendo que aqueles que se aprofundam demais no pecado contra a palavra, Deus vai cortar eles da terra. Verso 6, identificando um pouco mais quem é. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra de toda a sorte de flagelos, tantas vezes como quiserem. Aqui convoca novamente todas as coisas que vêm acontecendo na Bíblia para entender que a autoridade aqui não é de uma pessoa, mas a autoridade aqui ela é de Deus. Porque quando aqui Elias pediu para não chover por tanto tempo, mas quem deu essa autoridade é Deus. Quem fez não chover é Deus. Quem fez cair fogo do céu e consumir o sacrifício banhado em água é Deus. Então não é a palavra de Elias que está em foco. Aqui Deus está chamando atenção para si e a sua própria palavra, o Novo e o Velho Testamento. Olha só, durante dias que profetizem, tem autoridade sobre a água. Deus deu autoridade para cada um de nós. E Deus mostrou que através da sua palavra a água parou, se acalmou com os discípulos. A palavra do Senhor tem poder e ressuscitou Lázaro. É a palavra do Senhor que foi tida pelos apóstolos e pelos profetas, que quando os apóstolos passavam, até a sua sombra curava as pessoas. Não porque a sombra deles tinha o poder, mas porque a palavra de Deus tem poder. Deus disse a eles: ide e fazei discípulos. Eis que estarei convosco todos os dias. E eis que te dou poder. Esperai em Jerusalém até descer do alto o Espírito Santo, para que sejais revestidos do poder. Aqui se trata, irmãos, da palavra de Deus. O Novo e o Velho Testamento são as duas testemunhas de Deus. Claro que na prática, quem está pregando são homens e mulheres que estão sendo martirizados, perseguidos e humilhadas neste período. Mas Deus está dando foco não para o instrumento agora. Deus está dando foco para a palavra. É nisso que o foco deve ser dado a cada vez. Se eu quero entender por que muitas pessoas têm poder e outras não, o foco é crer na palavra do Senhor e se tornar um instrumento e dizer como João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Vamos continuar aqui. Aqui todos os flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Aqui fala que Deus ele vai levantar e vai advertir a humanidade com quantas pragas puder. E muitas pragas têm caído. Se tivesse hoje profetas poderiam dizer que muitas das coisas que têm acontecido hoje no mundo são porque têm negado e perseguido ao Senhor Deus. Verso 7. Verso 7. Só lembrando que o Salmo 119, 105 e 130 diz que a luz é a palavra de Deus para o caminho, que guia, sabe? As testemunhas de Deus é a sua palavra. Verso 7. Quando tiverem, então, concluído o seu testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Olha só que interessante. Aqui diz,
quando tiverem, então, concluído o seu testemunho. Ou seja, no fim dos 42 meses, nos fins de 1260 dias, elas serão mortas. Elas vão testemunhar no período da supremacia papal. E no final do período da supremacia papal, quando elas terminarem o testemunho no momento mais terrível, vai entrar um outro momento depois disso. Vai entrar a reforma protestante. Ela vai nascer. Mas antes da reforma protestante nascer, a palavra de Deus vai ser morta. Ela vai ser morta. E aqui está dizendo, então, concluindo o testemunho que devem dar a besta que surge do abismo. Alguns teólogos têm trazido que a besta que sobe do abismo é a mesma besta de Daniel, capítulo 7, 25. Porém, não tem como ser. A Igreja Adventista também diz que não tem como ser. Porque a outra besta, ela surge de povos. Ela surge das águas. Essa besta, ela não surge das águas. Essa besta, ela diz que essa besta, ela surge do abismo. E o abismo é sempre uma referência a profundezas do mar. Mas fala, aí tem águas mais, mas não no sentido de povos, no sentido de maldade. Aquilo que é lançado nas profundezas são coisas ruins e são coisas más. Aqui diz que esta besta surgiu das coisas ruins e das coisas más. Ela surgiu só daquilo que é ruim, só daquilo que é contrário ao Senhor. Que reino seria este que peleja contra ela e as vence? Segundo a interpretação historicista, vê que esse reino foi o reino francês. Foi o primeiro império francês republicano. O que esse império francês republicano fez? No dia 10 de novembro de 1793, eles fazem um decreto de Paris. Neste decreto de Paris é abolida toda e qualquer religião e religiosidade na nação. E é tida como Deus a razão. É tida como Deus a sabedoria e o ser humano. Deus não é tido como a supremacia. Deus não é tido como a verdade. Então Paris aqui, o primeiro reino republicano de Paris é quem fez isso. Ele proibiu. Vamos ler um pouquinho mais para entender. Verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aqui não quer dizer que é a cidade de Sodoma, ou que é o Egito, ou que é Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado. Não é isso. A questão aqui, vamos entender. E o seu cadáver ficará estirado. O fato de deixar o cadáver estirado significa que este povo não tem nenhum respeito. Porque quando morre alguém, você com respeito o enterra. Não enterrar alguém no tempo bíblico era algo de profundo desrespeito e desprezo. O Senhor nosso Deus aqui está falando claramente que eles tiveram desprezo. Ficará estirado na praça da grande cidade. E essa grande cidade é a França, que espiritualmente, olha só, veja que o sentido da cidade é espiritual. Espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Espiritualmente, a França, ela tinha o comportamento de Sodoma naquele período. Espiritualmente, ela tinha o comportamento de Egito naquele período. Por quê? O que fazia como Sodoma? Bom, não preciso nem explicar. Nós vemos um pouco do reflexo disso até hoje. O que eles faziam como o Egito? Também não precisaria explicar o que eles fazem até hoje, mas eu vou explicar. O que seria o Egito aqui? O Egito, eles negavam a divindade de Deus e lutavam contra Deus. Esse povo espiritualmente nega a divindade de Deus e luta contra Deus. É o que a França fez na sua Revolução Francesa. É o que eles fizeram com o decreto quando proibiram a adoração de qualquer tipo de religião, e principalmente a nossa religião não poderia ser adorada. E no sentido espiritual, onde também o seu Senhor foi crucificado. No sentido espiritual, onde há um grande pecado contra Deus, ali Jesus é crucificado. Como Paulo diz para nós não crucificarmos Jesus. E ele disse que toda vez que pecamos, crucificamos Jesus novamente. Quando eles negaram a Deus, quando eles abandonaram a Deus,
quando eles colocaram um decreto contra a adoração, quando tentaram destruir a Deus e a palavra, a Bíblia e todo o sentido da adoração divina, eles crucificaram Jesus de novo. Ali, Jesus foi crucificado de uma forma muito grande. Então, muitos dentre os povos, verso 9, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitiam que esses cadáveres sejam sepultados. Percebeu que as nações que estavam ao redor, os povos de todas as tribos e línguas, observavam o que acontecia na França. Olha, gente, eles perseguiram a igreja. Que legal! Uma semente de incredulidade sendo plantada no mundo. Uma semente de ateísmo que foi plantada no mundo. O mundo começou a se maravilhar e ficar admirado. Olha só! E vários povos e tribos participaram desse momento em que Jesus é crucificado novamente. Participaram desse ato de sodomia. Participaram desse ato contra Deus, que é um ato egípcio, de negar a Deus e de lutar contra Deus. Eles ficaram admirados e também não permitiram que a testemunha fosse sepultada. De uma forma simbólica, falar que ela não podia ser sepultada é faltar-lhe com respeito. É a mais grave ofensa no tempo antigo. Não sepultar alguém e deixar que os animais e os bichos devorem. É extrema falta de respeito sobre a palavra de Deus, como eu já disse, que é o Novo e o Velho Testamento. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizaram festas, enviaram presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O que atormenta o povo de Deus? A palavra de Deus levantada e apresentada ao mundo atormenta. O que atormentava os fariseus é a palavra de Deus, é a verdade. O que atormenta os ímpios, a consciência deles, só existe quando é-lhes apresentado a verdade. Quando fala para os ímpios que roubar é errado. Quando fala para os ímpios que matar é errado. Quando fala para os ímpios que abusar de crianças é errado. Tudo isso faz com que a consciência deles pesam. E isso fica ali atormentando. Quando nós falamos que a forma sexual que tem tido é errada. Quando nós falamos que vários comportamentos são errados. Nós não estamos falando. Quem está falando é a palavra. Eles querem calar a palavra. Estavam alegres. Porque agora não tinha mais o Novo e o Velho Testamento para atormentá-los. Não tinha mais o Novo e o Velho Testamento para trazer os seus pecados à tona e para trazer a voz da consciência batendo na sua mente. Eles então estavam felizes e ali então se presenteavam uns aos outros. Verso 11. Mas depois de 3 dias e meio, esses 3 dias devem ser interpretados no ano profético. Então, depois de 3 anos e meio dessa humilhação, um espírito, a palavra aqui traduzida por espírito é a mesma que é usada na Septuaginta, que traduz o termo hebraico de Ruach, quando Deus soprou o espírito na narina de Adão e ele se tornou um vivente. Aqui diz que Deus soprou o seu espírito de vida sobre o Novo e o Velho Testamento. Ao fazer isso, ele vai acender de forma grande o momento glorioso da reforma. A reforma será marcada de uma forma grandiosamente maravilhosa nesse momento. E o que acontece aqui no dia 17/7 de 1793? O governo francês revoga essa abolição da religiosidade e da Bíblia. Ela conserta o que aconteceu, dando 3 anos e meio de perseguição em que o mundo copiou, em que vários países do mundo foi copiado, outros países que não copiavam a França não copiou. Dando um parênteses aqui entre nós. Nós ainda copiamos a Velha República e a Nova República até os dias atuais. Apesar da Velha República não estar seguindo todos os passos da Velha República Francesa, em um período de 3 anos, ela se tornou a besta que sobe do abismo. Só que as consequências dela podem ser sentidas até hoje. Muitas pessoas se declaram ateias por causa disso.
Há uma paixão em muitas pessoas que odeiam a Bíblia e em certos progressistas, muitos progressistas, que são contrários à palavra de Deus, que querem exterminar a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo isso ainda é requisitos desse momento. Apesar de não estarem vivendo da forma grotesca como foi nesse período, ainda podemos sentir hoje e podemos sentir de forma muito forte no momento em que estamos vivendo hoje. E eu posso falar no nosso próprio país, no nosso próprio Brasil. Você está vendo, você está ouvindo e você está sentindo um momento em que as coisas parecem estar indo para um caminho estranho. Vamos continuar aqui, lembrando que é referente ao período da Primeira República. Nesse período dessa Primeira República aconteceu todas essas tragédias. Vamos lá. Verso 11 eu já li, né? Foi durante... vou explicar mais uma vez, vou ler de novo. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus, então diz que veio da parte de Deus, nele penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Por que sobreveio grande medo sobre eles? Porque eles acharam que tinha vencido a Deus, acharam que tinha matado a Deus, disseram que Deus estava morto, acharam que o que eles fizeram teria acabado com Deus. Só que o que acontece depois disso, irmãos? Nesse momento agora nós vamos ter várias e várias sociedades bíblicas sendo criadas. Aqui vai ser criada a Sociedade Bíblica Britânica em resposta a esse ato. Em resposta a esse ato, a palavra de Deus, daqui para frente, vai ser o best-seller mais vendido e lido do planeta. Por isso que eles se assustam. Porque depois de matar a palavra e de ir contra a palavra, agora a Bíblia será traduzida para todos os idiomas. Sociedades bíblicas se unem ao redor do mundo. Vários países, regiões começam a criar. E ao criar agora as sociedades bíblicas, elas então começam a traduzir em outros idiomas. Séculos depois, momentos depois, vai ser criada a Sociedade Bíblica Brasileira também. Vai ser uma das últimas sociedades a ser criada, porque o Brasil é descoberto no ano de 1500. Obviamente não tem como anteceder essa data. Nós vamos estar fundando o Brasil em 1500. Então não vai existir sociedade bíblica antes disso. Mas você vê que após o momento aí, e os 1260 dias lá no 1600. Então, no século 18, 19, nós vamos ter um rio de sociedades bíblicas sendo criadas no mundo. Século agora 18, 19 e 20, rio, a palavra vai ser fantástica. A reforma vai terminar gloriosa, vai terminar como nunca foi antes. E no sexto período, que é o período que está aqui agora, é o período que eu mencionei para os irmãos, que foi que os pregadores divulgaram mais ainda a palavra de Deus. Ela tornou muito mais conhecida no período da sexta igreja, em que eles, então, Deus abriu o conhecimento das profecias de Daniel e Apocalipse. Daniel pôde ser conhecido às 42 semanas, 2.300 tardes e manhãs, 42 meses, um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Todas as profecias, então, encobertas, foi dado poder, e ele, então, renasceu com grande força. E o mundo olhou e disse, se maravilhou e teve medo. E esse medo traz reação. Até hoje eles têm medo. E todas as leis de proibição contra a igreja é o medo da palavra. Mas ninguém pode calar a palavra. A palavra de Deus é de Deus. E o poder não é de homens nem é de mulher. Enquanto eles perseguem pessoas e nomes, esquece que Deus não pode ser vencido por pessoas, por homens e por ninguém. Porque a palavra, ela é do Senhor. É o Senhor que protegeu seus filhos, apesar de todos os horrores que aconteceu nesses períodos. Todas as perseguições e humilhações. Como o texto começa, Deus mediu os justos, protegendo os justos, mantendo a sua palavra acesa e guiando os seus servos. Muitas vezes, Deus não permitindo eles se expondo em risco de morte, levando eles com sabedoria para conduzir e pregar a palavra. Assim como Paulo queria ir um momento para uma cidade pregar, e Deus disse, não vá. O Espírito Santo disse, não vai. Porque Deus estava poupando a vida de Paulo.
Deus estava fazendo com que Paulo durasse mais tempo na pregação do evangelho. Deus protegendo os seus filhos e a sua palavra. Querem negar a Deus, mas é impossível. Querem calar Deus, mas não tem como conter o infinito por uma lei de homens. Querem matar os seus filhos, perseguir e humilharem. Não tem como humilhar o Senhor do Senhor e não tem como humilhar aquele que Deus exalta. Aquele que é exaltado por Deus não tem como ser humilhado. A humanidade pode criar humilhações humanas, mas naquele grande dia, assim ele virá. Naquele grande dia o justo será honrado. O ímpio que quis viver a sua vida na impiedade vai viver. Deus não está ameaçando nenhum ímpio. Ele pode viver a sua vida aqui inteira até o fim. Como ele pensa que é um ateu e vive como um bicho, morre como um bicho, a fé dele será dada como justiça. Ele será imputado e morrerá como um bicho. Mas para mim e para você, vamos ser ressuscitados. Só que eles também serão ressuscitados. Por quê? Para serem verdadeiramente humilhados. Agora é hora do juízo. Deus vai ressuscitá-los e vai mostrar, eu existo. E olha tudo que vocês perderam. Vocês não vão entrar. Porque vocês nunca me amaram. Eu fiz tudo por vocês. Até o último momento eu estive com vocês. Todo momento que me perseguiram, eu estive com vocês. Deus mostra na vida dele que nos momentos de toda a perseguição, ele salvou a todos. Ele salvou simplesmente aquele rapaz, o Malco, que Pedro cortou a orelha. Jesus salvou o centurião romano que liderou o momento da sua maior agonia na terra. Ele disse, o centurião, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Porque não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Enquanto o mal luta com força e com violência, o Senhor converte dentro desses aqueles que antes lutavam ao lado do mal, ao lado do abismo. O Senhor pretende salvá-los. É para você também. No momento, se você e eu, meu irmão, negamos a Deus, abandonamos a Deus, ou estamos no mais profundo, saiba que Deus é maravilhoso e Ele quer te perdoar. Ele vai te perdoar, porque esta é a palavra dele. Vamos continuar então aqui o estudo. Verso 12. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos contemplaram. O que significa isso? Ao Deus chamar, a voz vindo do Pai chamar, a palavra de Deus no Novo Velho Testamento, significa que a Bíblia foi exaltada. E como ela foi exaltada? Como eu falei para vocês, sociedades bíblicas no mundo inteiro. Deus deu a compreensão para compreender Daniel e Apocalipse. Houve o reavivamento da reforma que maravilhou o mundo e que tornou a palavra de Deus o maior best-seller do planeta, o livro mais lido, mais escrito e mais traduzido da face da terra. É a Bíblia. Então aqui o verso 12 destaca como a palavra de Deus foi exaltada. Verso 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Perceba, 10ª parte é uma parte de 10. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Pode dizer, não é muito, mas é o suficiente. Ao passo que outros ficaram sobremodo aterrorizados e deram glória a Deus do céu. Aqui fala da convulsão francesa que teve logo depois, em que uma guerra que ela se colocou interna, morreu-se uma quantidade de pessoas e a 10ª parte da França foi destruída. E uma parte pequena de pessoas morreram. Mas esse confronto que houve na França fez com que eles temessem. Eles não... Você acha que alguém que lutaria contra Deus ficaria sem juízo de Deus? Acha que alguém que luta contra Deus vai ficar contra? Lembra do Egito? Lembra de todos? Se lutar abertamente, totalmente contra Deus, negando quem Ele é, negando a sua palavra e tentando destruir a sua palavra e os seus seguidores, ora, vai encontrar diretamente com o leão da tribo de Judá. Enquanto os seus filhos estão protegidos pela face do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os ímpios enfrentarão a justiça do leão que protege o seu rebanho, o leão que venceu. Então nós temos que ver aqui que este fato está acontecendo. Ele está sendo, a palavra está sendo louvada por Deus. E os seus inimigos contemplaram. O grande terremoto é um castigo de Deus para mostrar que eles foram longe demais e que eles não deveriam andar por esse caminho. E todo o castigo de Deus, como eu já preguei e prego sempre, não é para perdição,
mas sim para a conversão. Esse ato de Deus foi um ato para converter a França. Foi um ato de Deus para que a França olhasse e entendesse: há um Deus no céu. Para que a França entendesse, que os franceses que estivessem lá pudessem ver e dizer: de fato existe um Deus. E pudesse ter a oportunidade de voltar para Deus. Por isso é uma quantidade muito pequena de destruição, uma quantidade muito pequena de morte. Porque Deus não quer destruir, mas Ele quer salvar. Porque o objetivo de Deus, São João 3,16, é que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Verso 14. Bom, ao passo que foram sobremodo atemorizados. Bom, aqui nós vemos que com isso já atemorizaram com a glória de Deus, e o objetivo de Deus para muitos franceses foi atingido. Porque eles, de fato, entenderam que há um Deus. Verso 14. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. E nós vamos continuar falando mais sobre isso, que aí nós vamos ver sobre a sétima trombeta no próximo domingo. Eu gostaria agora de abrir para perguntas, não vou falar mais, porque nós temos os pedidos de oração, que ficou no final para fazer, e temos também a colaboração dos irmãos. Há um irmão que deseja colaborar com o estudo do capítulo 11 de Apocalipse? Pode falar, Rogério. Boa noite, né? Primeira para todo mundo aí que tá. Aqui quando no verso 4, as duas oliveiras e dois candeeiros, a gente também pode levar em conta alguma coisa do Espírito Santo, não é, pastor? Ou não? Sim, é isso mesmo. Sim. Por causa que das 10 virgens, né? O azeite é o Espírito Santo, não é assim? Sim, isso mesmo. Lá atrás. E Isso aqui, mesmo. com oliveira e candeeiro, tem tudo a ver com a ligação do azeite, né? Isso. Aqui demonstra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando totalmente no processo de salvar o ser humano. Porque você tem a vara, você tem o azeite e você tem o Espírito Santo, que está no azeite. Você tem o Pai. Então você tem o Pai falando, você tem Jesus manando, você tem a vara, que é Jesus, e você tem o Espírito Santo, e tem a igreja como sendo fonte do cuidado de Deus. É isso mesmo, tá certinho. Parabéns. Quem mais gostaria de colaborar, fazer uma pergunta? Ou fazer um pedido de oração? Tanto faz. Pastor, as duas oliveiras não seria o Velho e o Novo Testamento também? Seria? Sim, exatamente isso. As duas oliveiras, elas representam o Novo e o Velho Testamento. Só que aí nós aprofundamos um pouco mais para as pessoas entenderem o que ela seria. O Novo e o Velho Testamento, ela é a palavra de Deus. Ela é o próprio Senhor. O Novo e o Velho Testamento é o próprio Deus testemunhando através da sua palavra, através do Novo e do Velho Testamento, usando a plenitude de seu poder, estando presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo representado através do Novo e do Velho Testamento. É exatamente isso. E o azeite, como o irmão colocou, é o Espírito Santo, né, revelando a palavra de Deus, né, ajudando a entender a palavra de Deus, não é isso? Exatamente. Muito obrigado. Pode falar mais? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Professor Eliezer? Tá melhor, professor? Está um pouco melhor, graças a Deus. A cada dia é bem lento mesmo. Eu não esperava que fosse tão demorado assim a recuperação. Mas eu já consigo andar. Ontem eu caminhei, fui até a escola andando, voltei. Então, assim, eu já estou procurando me exercitar, porque eu preciso também. Não posso ficar, né? Dói um pouco, mas já bem melhor do que estava. Graças a Deus mesmo. Amém. E agradeço muito as orações dos irmãos. Estamos orando. A fisionomia do senhor está melhor também. A fisionomia, né? A sua fisionomia está melhor também. Está mais corado, parece. Acho que a coisa reflete um pouco, né? O interior reflete no exterior, né? É isso mesmo. Eu quero aproveitar, pastor, fazer um pedido de oração especial. Hoje nasceu o nosso netinho lá em Santa Catarina. Nasceu com 4 quilos e 170 gramas, 51 centímetros. Então, ele está saudável, mas eu peço oração por ele, pela mãe, né? Porque nascer numa época dessa, de pandemia e tudo, né? Então, a gente precisa muito da proteção de Deus. Né? Mas nasceu saudável, nasceu às 9 e pouco da manhã.
E nós agradecemos muito a Deus pela a vinda de mais um netinho nosso aí. Amém. Que alegria. Isso é muito bom. Muito bom. Amém. Vamos estar orando pelo seu netinho, por toda a tua família. Obrigado. Nada. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa? Curiosidade de um texto bíblico? Eu Pode quero, falar, pastor. Ângela. Pode. O pastor aqui do capítulo 1 do 11, que fala assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que neles adoram. O senhor já explicou, mas eu gostaria de saber, essa medição ainda ela continua ou ela já passou? Olha, uma boa pergunta que você fez. Uma boa pergunta. Essa medição, num sentido mais amplo, continua. Num sentido mais amplo, continua, porque ela tem a ver com a proteção de Deus para os seus filhos. No sentido do momento, ela passou. Mas no sentido mais amplo, como o texto vai discorrendo, que o tempo vai passando das testemunhas, então não envolve somente um momento. Ela envolve até o momento da volta de Jesus. Porque tem a ver com o juízo investigativo que começa no ano de 1844. Então, continua essa medição. Essa medição tem a ver com o juízo investigativo. É medir, não no sentido de comprimento, porque ali está sendo medido a espiritualidade, está sendo medido o coração. Então, quer dizer que nós todos estamos sendo medidos? Sim. Sim. Exatamente isso. Obrigada, pastor. E somente os medidos podem ser salvos. Somente quem é medido pode ser salvo. Quem não é medido não tem como ser salvo, porque você está sendo passado pelo processo da purificação e da santificação. Somente este é que pode ser. Quem não passa, Deus falou, não meça, porque não tem como medir aqueles que não querem Deus, não tem como julgar quem não quer Deus. O julgamento é para salvar, não para condenar. O julgamento de Deus é para salvar, então só pode participar do julgamento de Deus aqueles que vão se salvar e que querem se salvar. Tá certo, irmão? Alguma pergunta? Pastor. Sim? Pastor. Pode fazer. Por exemplo, assim, como as duas testemunhas são o Novo e o Velho Testamento, então como é que fica então esse povo que não acredita no Velho Testamento, né? Só acredita no Novo? Então esse povo não vai ser medido, né? Assim, não vai estar medido porque eles não estão acreditando. É um problema muito grave. Crer parcialmente em Deus é o mesmo que não crer. Ou é o mesmo que inventar uma fé. É o mesmo que ser aquele período que perseguiu. Ele representa o período que não aceitou a Deus e a sua palavra. Esse período também negou a mesma parte da Bíblia. É isso aí mesmo. Nós não podemos negar. Assim, tem religiões, né, que não acreditam, né, irmão? Assim, ele não afirma, ele fala que já passou, o Velho Testamento é coisa do passado, agora é só o Novo. E não é assim, né? Não. Tem que ser os dois, né? São as duas testemunhas. Isso mesmo. É exatamente isso. É exatamente isso. Como que alguém pode se basear em algo sem ter uma base? Eu disse, como alguém pode basear no Novo Testamento sem saber que aquele Jesus que está ali, de fato, é o Jesus que haveria de vir? Se aquele Jesus que haveria de vir não é o Jesus do Velho Testamento, obviamente, não existe o Novo Testamento. Para existir o Novo Testamento, o Novo Testamento é os atos de Jesus Cristo. Para existir os atos de Jesus Cristo e da igreja, é necessário que exista aquilo que demonstre, que comprove como ele deveria ser, onde ele deveria surgir, como que deveria ser seu trabalho. Então, é o Novo e o Velho Testamento juntos. Amém. Amém. Alguém mais quer contribuir, fazer uma pergunta? Ou um pedido de oração? Se não, eu vou ler o YouTube e depois o Facebook. Bom, eu já vou ler. Pastor. Sim, professor Eliezer, pode falar. Aproveitando o que a irmã colocou aí, se o Novo Testamento diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, ela não diz o Novo Testamento, mas toda a Escritura. E o próprio Jesus e o próprio Paulo e os apóstolos usaram o Velho Testamento. Se não tivesse validade, ele não teria usado. Então mostra que o próprio Jesus ele usa o Velho Testamento para embasar, né, o cumprimento da profecia no Novo Testamento.
É isso mesmo. Fechou com chave de ouro. Maravilha. É, exatamente. Alguém mais gostaria de colaborar antes de eu ler o Zoom? Eu ler o Zoom não, antes de eu... Vou ler o YouTube então agora. Vamos lá.